Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo no Corintianeiro 2.0. Como eu disse para vocês, vamos seguir aqui todos os dias com 2 vídeos aqui. Mudamos, tá? Antes que era 3, agora é 4. 4 vídeos todo dia, inéditos, sem cortes, todo dia para vocês no Corintianeiro e no Corintianeiro 2.0. 2 lá e 2 aqui, certo? 2 aí um pouquinho na parte da manhã, às vezes atrasa um pouquinho, 2 na parte da tarde. Fiel, bora falar de Corinthians, tá? Bora falar sobre contratações. Corinthians já negocia Kaká. Corinthians pode contratar Gabriel Paulista. Já existe negociações que está sem clube. Gabriel Paulista que o Corinthians sempre quis. Vamos falar também sobre Roger Guedes. Existe a possibilidade do Corinthians fazer esta baita contratação do Roger Guedes, se livrando do Transfer Ban. Inclusive, eu também vou dar um pitaquinho aqui do Transfer Ban, certo? Já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, só para vocês entenderem, tá? A questão do Transfer Ban. O Corinthians já pagou a CNRB, Central Nacional de Resolução de Dívidas, e já entrou em contato com o Santos Laguna para tentar tirar pelo menos os juros para o Corinthians fazer lá o aporte financeiro e ficar livre do Transfer Ban de vez. Ficando livre do Transfer Ban, o Corinthians está livre para contratar. Por que eu estou falando rápido? Porque eu já trouxe essa informação lá no Corintianeiro para vocês, tá? Até para não ficar repetitivo das pessoas que estavam lá assistindo aqui. Por isso que eu recomendo para você assistir o vídeo lá também, tá? Então, o Corinthians já fez esse pagamento, já entrou em contato com o Santos Laguna. Dando negociação lá ou não, as últimas informações que eu recebi é que até sexta-feira, dando negociação ou não, o Corinthians vai quitar o Transfer Ban, tá, Fel? Se não quitar até sexta, no máximo aí até segunda, terça, o Corinthians já vai estar quitando esse Transfer Ban, porque tem jogador em negociação engatilhado aí para o Corinthians contratar, faltando apenas aí a saída desse Transfer Ban. Certo, Fiel? Para vocês entenderem, porque a gente vai falar sobre contratação aqui, então tem que dar para vocês aqui um respaldo do que está acontecendo com o Transfer Ban, certo? Falando em contratações, o Corinthians negocia a saída do zagueiro Kaká do Corinthians, tá? Corintianeiro, qual time hoje está querendo o Kaká? Qual time hoje negocia com o Kaká? A gente tem Vasco da Gama, que briga aí por um empréstimo do Kaká. A gente tem também mais 2 times aqui do Brasil, são todos do Brasil, tá? 3 times que estão querendo o Kaká. Eles veem o Kaká com potencial para contratação. O Kaká, na minha opinião, muita gente não gosta do Kaká. O Kaká teve uns jogos interessantes do Corinthians, chegou a firmar como titular em alguns jogos, só que depois veio caindo também. E hoje o Kaká é considerado reserva do Corinthians. E sim, pode dar negociação, e sim, o Kaká pode sair do Corinthians. Mas essa negociação do Kaká do Corinthians nem é por qualidade técnica, ou porque o jogador não se encaixa, ou porque o jogador não serve para ser reserva. Nem é por causa disso. A saída do Kaká sim, o Corinthians negocia a saída por conta que o Corinthians já está vendo outros zagueiros no mercado da bola, tá? E existe uma conversa entre Corinthians e Gabriel Paulista. Quem que é Gabriel Paulista? Zagueiro que estava no Shakhtar, com passagem pelo Arsenal, com passagem pela Europa, está livre no mercado. Ele conseguiu sua rescisão lá e o próprio zagueiro admitiu que tem o sonho de jogar no Corinthians, tá? O Corinthians quase contratou o zagueiro lá no início do ano passado, tá, Fiel? Então existe sim a possibilidade do Corinthians contratar o Gabriel Paulista. Mas, corintianeiro, com você sabe que com você é papo reto, você não fica em cima do muro. Qual que é a situação hoje entre Corinthians e Gabriel Paulista? Não tem nada avançado, tá, Fiel? Até porque está recente, mas existe sim uma conversa entre Corinthians e Gabriel Paulista. A única questão aí é a idade do zagueiro, tá, Fiel? O zagueiro tem 35 anos de idade, novo, mas para o futebol é uma idade considerada já ultrapassada, e ainda pela posição de zagueiro. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, Gabriel Paulista, com 40 anos, ainda é melhor que o Kaká. Gabriel Paulista, com 35 anos, joga no Corinthians tranquilamente, tá? Até porque o André Ramalho vive oscilando, até porque o Corinthians vai precisar de um elenco enxuto, vai precisar de um elenco com bastante jogadores, porque vamos disputar várias competições simultâneas. Então é de extrema importância que o Corinthians já comece a agir, já comece a engatilhar alguns jogadores, já sabendo que vai sair da Transfer Ban na data X. Então é de grande importância para o Corinthians, sim, começar a reforçar o elenco do Coringão. Então negociações com o Gabriel Paulista existem, tá, Fiel? Existem. O Corinthians negocia com o jogador. De tantos jogadores que já trouxeram aqui nessa plataforma YouTube, eu trouxe 2 apenas até agora. 2 apenas, que foi o lateral do Bahia que está sem clube, tá? Esqueci o nome dele agora, cara.
Ah, é Arias alguma coisa. Não é o jogador do Fluminense, é o lateral, tá, fiel? E também aí o Gabriel Paulista, zagueiro. Dois jogadores que estão sem clube. Ótimo pro Corinthians. Corinthians não tem muito dinheiro. Corinthians procura sempre jogadores oportunidades de mercado. E são dois jogadores que o Corinthians negocia, que pode contratar com a saída do transfer ban. Corintianeiro, cara, mas pelo amor de Deus, o Corinthians de novo está entrando nessa jogada de jogadores oportunidade de mercado, de jogadores sem clube, de jogadores sem contrato. Fiel, eu sempre trouxe para vocês aqui desde o início, o Corinthians não vai fazer loucuras financeiras. O Corinthians não vai contratar jogadores de grande estrela. Pode ser que pinta um Guedes por ter já um relacionamento com o clube, ou quem sabe um Talisca, que já falou, admitiu que ama esse clube de paixão, que gostaria de jogar no Corinthians. Só se for algo assim, os caras aceitando reduzir salário. Mas tirando isso, o Corinthians não tem condições financeiras hoje de contratar um grande zagueiro, tá? Um grande jogador, desculpa, com valores financeiros envolvidos aí de alta, vamos dizer assim, né? De altos zeros, né? Muitos zeros ali, com muitos números ali. Não tem condição. O Corinthians não tem condição de fazer altos investimentos hoje no elenco do Timão, tá? Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui. O Corinthians negocia com o Gabriel Paulista e o Corinthians negocia com o lateral, dois jogadores que estão sem clubes, tá? E data próxima aí já para sair do transfer ban. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês e bora falar um pouquinho aqui sobre Roger Guedes, porque muitas pessoas perguntando. Aliás, eu não sei aonde vocês viram essas informações, tá? Eu não sei onde vocês veem esse tipo de informações ou qual canal vocês assistem, que tipo de informações vocês absorvem. Mas muitos me perguntando também, é lógico que eu vou atrás, porque o futebol também é muito dinâmico, é uma caixinha de surpresa. Corintianeiro, o Corinthians pagando o transfer ban, existe negociação entre Corinthians hoje e Roger Guedes? Fiel, eu pelo menos não tenho nenhuma informação que o Corinthians negocia com o Roger Guedes. Eu não tenho, tá? Não estou dizendo aí que outros canais estão mentindo. Mas eu, corintianeiro, não tenho informação que o Corinthians negocia com o Roger Guedes. Primeiro porque o Roger Guedes está lá no Al Rayyan, time do Qatar, e faz 40 gols por temporada. O cara lá é artilheiro absoluto, ídolo absoluto. Segundo, que o Roger Guedes ganha 5, 6 milhões lá. Então eu não vejo hoje uma entrada do Roger Guedes no Brasil para time nenhum. O Grêmio fez negociou com o Roger Guedes e ofereceu mais de 100 milhões para o Rayyan para trazer o Roger Guedes. E o Rayyan não quis, tá? Então eu não vejo o Corinthians com essa bala na agulha financeira para tentar contratar o Roger Guedes. De repente existe até uma vontade do atleta, mas o time lá, o Al Rayyan, cara, existe um contrato que precisa ser respeitado. A não ser que o Roger Guedes consiga desvincular esse contrato de forma amigável, eu não vejo aqui, falando para vocês, eu não vejo aqui possibilidades do Corinthians contratar o Roger Guedes. Antes eu ser verdadeiro do que vir aqui trazer um monte de mentira para vocês. Eu vou aqui trazer inverdades para ganhar like, para ganhar visualizações. Vou colocar igual trouxeram aí que o Corinthians está trazendo mais de 7 jogadores, Cebolinha, Michael. Estavam trazendo até o Gabigol, que o Gabigol já fechado com o Santos, gente. Pelo amor de Deus, tá? Então o Corinthians não vai montar um Dream Team, o time dos sonhos da noite pro dia, só porque ganhou uma Copa do Brasil. E mesmo assim, 50% dessa Copa do Brasil tá bloqueado lá. O Corinthians continua um time deficitário financeiramente. O Corinthians continua um time com muitas dificuldades financeiras. Vamos pagar o transfer ban agora para realizar algumas contratações modestas, tá, fiel? Mas, corintianeiro, é impossível de qualquer forma o Corinthians contratar o Roger Guedes. A gente não pode falar o nunca, tá, fiel? Ainda mais nesse mundo. Não podemos falar o nunca, ainda mais no futebol. Porque o Roger Guedes, existe um vínculo do Guedes com o Corinthians, tá? É igual deu o exemplo do Talisca. Só que não existe hoje, na data de hoje, no dia de hoje, no minuto de hoje, nesse momento, não existe nenhum tipo de negociação entre Corinthians e Roger Guedes. A informação clara e verdadeira do que acontece nos bastidores do Corinthians. Já pagamos a CNRD, vamos pagar o transfer ban, estamos negociando hoje com dois jogadores que nem contrato têm, que estão livres no mercado. Vamos pagar? Vamos contratar? Vamos sim, o Corinthians vai contratar, mas não ficam ludibriados, porque não serão grandes estrelas. Vai ser daquilo que o Corinthians tem condições de pagar. Certo, fiel? Quero agradecer demais sua presença aqui no canal do Corintianeiro 2.0. Trouxemos aí sobre Kaká, algumas informações de transfer ban, Roger Guedes, muita informação para vocês. Já tem muita informação lá no Corintianeiro também. Quero agradecer demais a sua presença mesmo, de todo o meu coração. E hoje à tarde eu trago mais 2 vídeos, hein? Mais 2 vídeos inteirando 4 vídeos inéditos para vocês, sem cortes. 4 vídeos novos, 2 no Corintianeiro e 2 aqui, tá bom? Muito obrigado e vai Corinthians!